Hoje é o Dia Internacional do Idoso. Para marcar a data, a Ordem dos Advogados do Brasil faz atendimentos de graça em defesa dos direitos da terceira idade. Com a ajuda da Defensoria Pública e da Central do Idoso do Ministério Público, a OAB vai orientar os idosos priorizando o caminho da conciliação nas questões jurídicas. A gente está com muita dificuldade de fazer o Estatuto do Idoso ser cumprido, né? Então a OAB hoje está trabalhando com políticas públicas para fazer valer os direitos deles. Saúde, transporte, moradia, todas essas questões. Garantir os direitos dos idosos é uma luta da dona Zefinha. Com 93 anos, ela coordena um grupo de idosos em busca de qualidade de vida e afirma que a maior dificuldade é o acesso à saúde e respeito das pessoas com mais de 60 anos. Eu sinto muita dificuldade de assistência médica, de um hospital equipado para que os idosos tenham aquele conforto, na área da saúde. Uma pesquisa recente que avalia o envelhecimento no mundo apontou que estamos vivendo mais, porém com menos qualidade de vida. Segundo o levantamento, entre os melhores lugares para se viver na terceira idade, o Brasil ocupa a 56ª posição na lista de 96 países analisados. A principal dificuldade para essa população é o acesso a serviços básicos, como transporte e segurança. Nós tivemos um boom, né? Nós estamos vivendo mais e nós precisamos o quê? Políticas públicas efetivas que atendam a pessoa idosa. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado Danilo Porfírio. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu agradeço a presença e saúdo os telespectadores. Doutor Danilo, um dos principais problemas, a gente pode citar o abandono familiar ou abandono afetivo? Sem dúvida. Nós temos que entender que a nossa sociedade, ela tem um problema. Ela valoriza demais a virilidade. O culto à juventude, o culto à beleza. Isso é uma promessa da modernidade, né? De controlar o tempo. Só que o idoso é a prova cabal que isso é uma falácia. Cabe processo havendo... Sem dúvida, não é? Hoje, como nós observamos, os idosos acabam sendo o quê? Excluídos, seus cuidados são terceirizados, né? Junto a instituições. Não só há o chamado abandono material, o filho pode ser um ótimo pagador de contas, mas os cuidados afetivos que o idoso tem direito, muitas vezes são esquecidos. O que configura o abandono afetivo, o abandono familiar? O abandono afetivo, na verdade, Rafa, é o pressuposto do abandono familiar. A gente está falando de afetividade. E a afetividade não é afeto. A afetividade é responsabilidade nas relações familiares. Então, com base na solidariedade, na comunhão familiar, não só os companheiros, os cônjuges ou os pais e filhos, né, os pais e filhos têm responsabilidade um com o outro, mas os filhos também devem ter responsabilidades com os pais, inclusive quando eles estão o quê? Em condição de vulnerabilidade. Quando mais precisam. Quando né? é a condição de idoso. Outra situação que é um dos grandes desafios em relação à população da terceira idade, a questão da saúde. O Estatuto do Idoso, ele atende às necessidades, principalmente quando falamos de planos de saúde e atendimento hospitalar? Cadu, vou citar Oliveira Viana aqui, que era um antigo jurista e filósofo do século XX, início do século XX. Existe o Brasil legal e o Brasil real. O Estatuto do Idoso, ele é perfeito, né, nas garantias. O problema é a efetividade nas políticas públicas. Ainda nós temos sérios problemas de efetividade no que se refere ao quê? A implementação das garantias expressas no Estatuto do Idoso. E é isso que nós temos que lutar. Agora, qual é a idade para uma pessoa ser considerada idosa? Isso é relativo. Eu prefiro dizer aqui para você, Rafa, onde eu vou identificar vulnerabilidade ao idoso, que é a partir dos 70 anos. Ser idoso é uma situação muito relativa. Até 30 anos atrás, eu poderia ser idoso já com 50 anos. Não é? Até 10 anos atrás, 60. E o quê? A nossa longevidade aumenta. Então, no Estatuto, nós vamos falar que o idoso está exposto
e merece uma tutela especializada a partir dos 70 anos de idade. Inclusive, nós vamos ter medidas específicas em favor, como, por exemplo, separação compulsória, obrigatória no casamento em função a septuagenário. Então, eu tenho 70 anos, eu não posso escolher mais o quê? Regime de bens. O regime de bens é obrigatoriamente o quê? De separação. Há questões referentes ao quê? A prioridade a acessos a serviços públicos a partir dos 70 anos. Então nós vamos ter uma cadeia que vai o quê? Ser estabelecida a partir dos 70 anos para corrigir os desníveis oriundos dessa pouca valorização da terceira idade. Na Europa e países mais desenvolvidos, normalmente há sempre um critério de comparação. Nós costumamos fazer comparações nesse sentido. Tanto a legislação como a prática em países mais desenvolvidos, ela está muito à frente do que acontece no Brasil? Olha, eu vou dizer a você que na Europa e nos Estados Unidos podemos até encontrar alguns avanços e muitas das nossas normas são inspiradas nas normas europeias. Mas o problema da discriminação do idoso é um problema endêmico. Olhem nas ruas europeias. Veremos hoje não jovens em mendicância. Veremos idosos em mendicância, porque idoso ainda é um problema. E eu digo sempre, Cadu, se há necessidade de termos direito para protegermos o idoso, é porque fracassamos moralmente no respeito a essa parcela da sociedade. Nós temos que recuperar isso. Fica esse alerta aí. Excelente entrevista, doutor Danilo. Obrigado, muito obrigada doutor pela Danilo. participação. Boa tarde. Eu que agradeço.